Boa tarde, pessoal. Então, aqui para mais uma aula de geografia, tá? Sou o professor Selmo, sou professor de geografia da unidade Drummond Tatuapé e vamos estar com o tema da aula de hoje sobre os fluxos migratórios, tá? Mais uma vez, pessoal, acompanhem as aulas, tá? Assistam os vídeos, eles são um complemento aí, um auxílio para vocês estarem aí conseguindo ir bem nas provas do vestibular de geografia com os principais temas que costumam cair aí nos últimos anos do Enem, principalmente, tá? Foram temas que fomos avaliando aí nos últimos anos. Então assista as aulas, deixem seus comentários, dê a sua like. Espero que as nossas aulas possam estar auxiliando vocês vamos colocar assim, nesses estudos da geografia, que possamos estar ajudando vocês a facilitar um pouquinho mais a geografia aí, para que vocês consigam gabaritar aí em todos os maiores vestibulares do país. E, lógico, nosso objetivo principal também consigo ir muito bem na questão do Enem, tá? Isso não substitui novamente os seus estudos, isso não substitui também as suas leituras das suas aulas e outras videoaulas complementares, tá? Então, vamos para a nossa aula de hoje sobre o contexto migratório. Tá? Sobre a questão do contexto migratório, muitas vezes cai principalmente as questões migratórias na Europa, sobre a questão da xenofobia, que nós vamos discutir um pouquinho hoje com vocês, bater um pouquinho de papo sobre a questão da xenofobia, mas vamos, antes de tudo isso, antes de chegar na xenofobia e sobre os diferentes tipos de fluxos migratórios, vamos entender o que é este fluxo migratório, o que é o processo migratório, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de fluxos migratórios, nós estamos falando justamente das definições dos fluxos de migrações internas, migrações externas, dos tipos migratórios, que nós estamos falando de migrantes, nós estamos falando de imigrantes, nós estamos falando de emigrantes. Quais são as diferenças de imigrantes e de emigrantes, tá? E que tipos de migrações que elas acabam existindo, tá? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um desses tipos hoje. E, lógico, das consequências dos processos migratórios, da questão migratória no Brasil, na questão migratória na Europa, na questão migratória no mundo de forma geral, tá bom? Então, quando nós falamos sobre definições de migrações, existem as migrações internas e migrações externas, tá? Fluxo migratório é o fluxo de entrada e saída. O fluxo migratório é o fluxo de entrada e saída de migrantes que ocorrem todos os dias, todos os meses e todos os anos. Esses fluxos migratórios, tá? Esses migrantes, nós damos mais para uma migração interna, tá? Migração externa, nós costumamos utilizar mais a questão de emigrantes, as pessoas que estão emigrando, estão saindo do país para outros países. Por exemplo, nós vamos ver mais para frente, quando nós chegarmos em migrações brasileiras, que aproximadamente nós temos 2 milhões de brasileiros vivendo fora do nosso país. 2 milhões de brasileiros que resolveram emigrar, sair do país para viver em outro país, tá? E nós temos também, tá, todos os anos, milhares de pessoas que entram de outros países para viver no Brasil. Só de venezuelano, nós temos aí mais de 100 mil venezuelanos aí que entram no Brasil, que entraram no Brasil para aqui tentar uma moradia, aqui tentar viver dignamente, tá? Então, esses nós chamamos de imigrantes. As pessoas que saíram de outro país para viver no Brasil. Exemplo, venezuelanos, bolivianos, japoneses, italianos, e assim sucessivamente. Nós vamos definir cada um deles daqui a pouquinho, tá? Então, imigrantes, saída, imigrantes, entrada. Isso nós chamamos de definição de imigração externa. Interna, pessoal, eu costumo dar mais o nome de fluxos migratórios, de migrantes. Porém, não é errôneo completamente. Muitos, inclusive geógrafos, também utilizam essa definição de quando uma pessoa sai de uma cidade para viver em outra, eles também costumam dar essa definição de emigrantes,
ou sai, por exemplo, do Nordeste para viver em São Paulo. Muitos dão esse nome de imigrantes. Isso é muito comum e corriqueiro vocês verem reportagens com essas definições. Eu prefiro utilizar, tá, migrantes. Porém, novamente, muitas pessoas também utilizam da terminologia de emigrantes e imigrantes, mesmo em situações internas, tá? Eu já prefiro utilizar imigrantes quando a pessoa sai de um país para viver no outro, e imigrantes quando sai de um outro país para viver no Brasil, tá? Eu costumo utilizar emigrantes e imigrantes mais como definições externas e como definições internas mais quanto fluxos migratórios ou migrantes, tá? Sem o i e sem o e, migrantes, tá? Porém, novamente, é normal e corriqueiro vocês também ver essas definições de imigrantes e emigrantes, mesmo para situações internas, beleza? Já falei sobre essa parte. Quando nós falamos de migrações internas, pessoal, nós temos algumas outras definições, alguns outros tipos de migrações internas, tá? Que nós chamamos de migrações pendulares e também a questões de transumância, assim como também o êxodo rural. O que seriam as migrações pendulares? É aquele vai e vem diário da população que se desloca da periferia para o centro e vice-versa, tá? Nós chamamos muito de migrações pendulares, não só da periferia, como às vezes das chamadas cidades dormitórios. Existem algumas microcidades, muitas vezes, cidades dormitórios, exemplo, vamos pegar um exemplo aqui já da nossa grande São Paulo. Existe diariamente pessoas que se deslocam de Itaquaquecetuba, de Poá, de Suzano, para trabalhar em São Paulo, tá? E moram em Itaquaquecetuba, mas esse morar seria uma cidade dormitório. Você vai para dormir, porque no dia seguinte você acorda muito cedo para trabalhar novamente na região central de São Paulo. Então, nós utilizamos essa questão de migrações pendulares. Ou também, por exemplo, de bairros muito distantes do centro, tá? Alguns bairros da própria capital, que nós chamamos de bairros dormitórios. Por exemplo, podemos pegar no extremo leste da cidade de São Paulo, tá? Nós podemos pegar a cidade de Tiradentes, ou poderíamos pegar Campo Limpo, ou poderíamos pegar Capão Redondo, poderíamos pegar vários extremos de regiões distantes que muitas vezes as pessoas se deslocam diariamente para trabalhar na região central. Então, esse fluxo migratório diário, que a pessoa se desloca da sua residência para trabalhar até o centro e depois volta para a sua residência no final do dia, nós chamamos disso de migrações pendulares, tá? Transumância, ela já é um tipo de migração que ela ocorre em certos períodos do ano. Vamos supor o seguinte, vamos dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor aquela questão de trabalho sazonal, tá? A transumância está mais ligada a um trabalho sazonal. Vamos imaginar que no período do Natal, por exemplo, a região sudeste ela está com mais propícia à questão de emprego neste período do Natal e a pessoa resolve, tá, se deslocar todo final de ano para trabalhar na região sudeste ou, por exemplo, na própria cidade de São Paulo e depois, quando passa as festividades, tá, natalinas e de Réveillon, ela volta novamente para a sua cidade ou para a sua região. Não é uma migração diária, é uma migração sazonal que ocorre em certos períodos do ano, tá? Essa migração, um exemplo de migração sazonal, ela está muito mais ligada a questões do campo, a questões de colheitas, tá? Que as pessoas acabam trabalhando naquele período muito que você tem do plantio e depois naquele período da colheita. Em outros períodos, ela volta novamente para a sua região, porque ela está no período que nós chamamos de entre safras. Você não está nem no período de plantio e nem no período de colheitas. Então, essa questão sazonal, essa questão da transumância, ocorre mais
uma questão sazonal em certos períodos do ano e não nesse deslocamento diário que nós chamamos de pendular. Tá? Outros tipos também de migrantes que tem, muito mais a migração externa, é a questão também, porque nós falamos de agora migração interna, né? Dos pendulares e transumância, que seria essa questão sazonal. E quando nós falamos também da questão da migração externa, você tem também algumas situações específicas que nós vamos estar falando. Você tem aquele migrante que ele tem vontade de procurar uma vida melhor, tá? E simplesmente ele vai em busca de melhores empregos, melhores salários, melhor oportunidade de vida em outros países, mas também existem situações que são chamados refugiados ou pessoas que buscam asilo, tá? Exemplos de refugiado, muitas vezes, é aquela questão de conflitos, aquela questão de guerra. Um determinado país está em guerra, então você tem toda aquela perseguição política, então as pessoas vão se refugiar em outro país, tá? Aqui no Brasil nós temos muitos refugiados também, pessoas que saíram, por exemplo, de países de muitos conflitos, tá? De muitos conflitos, e vieram solicitar refúgio no Brasil. Então, nós chamamos essas pessoas de refugiadas de guerra, tá? São imigrantes refugiados que, devido a uma questão de conflito, de guerra, de perseguição política, de perseguição religiosa ou de perseguição de gênero, seja lá outras questões de perseguição no seu país de origem, eles vão se refugiar, ou seja, buscar asilo no outro país. E existe aquela questão que ela solicita o asilo, que ela solicita a permissão, que ela solicita a proteção antes mesmo de se refugiar. Porque muitos refugiados, primeiro eu vou me refugiar, eu vou fugir para o outro país. Quando eu chego lá, eu vou tentar me legalizar, tá? Mas primeiro eu fujo, depois eu vou tentar me legalizar. E existe já aquelas pessoas que ela tem um tempo, acontece muito, principalmente isso com políticos, tá? Por exemplo, Evo Morales. O Evo Morales, tá, ex-presidente ali da Bolívia, ele fez o quê? Quando teve toda aquela questão de problemas na Bolívia que estava acontecendo, ele foi justamente pedir asilo num outro país. Então, ele solicitou um asilo, ele solicitou proteção para viver em um outro país e agora ele está retornando novamente para a Bolívia, porque já passou aquele período de maior perseguição à política dele, tá? Então isso acontece, já aconteceu no Brasil, já principalmente durante a ditadura militar, nós tivemos pessoas que solicitaram asilos em outros países, na época da ditadura militar, isso sejam pessoas de direitas ou pessoas de esquerdas. Você teve o próprio Fernando Henrique Cardoso, assim como você teve, por exemplo, outras personalidades de esquerdas também solicitando asilo político em outros países, tá? Então isso acontece muito em alguns períodos ditatoriais. Outros tipos dessas questões de migrações, tá? Já falamos das migrações sazonais, as migrações pendulares, né? Que essa sazonal ou transumância está mais definido a determinadas épocas do ano, pendular, que é aquele deslocamento todo dia que a pessoa faz. Existe a migração espontânea, que eu citei para vocês, tem vontade própria, tá? Quero morar num outro país. Eu tenho, por exemplo, um irmão que, quando ele completou ali por volta dos seus 25 anos, ele chegou para a família e falou: ó, não, eu quero morar num outro país. E resolveu tentar a vida e morar nos Estados Unidos, e lá ele já vive há alguns anos, casou por lá e vive ali na região de Ohio, ali, no estado de Ohio, e é uma questão, no caso dele, foi uma questão espontânea, ele quis morar num outro país, tá? Existe a questão dos refugiados, que eu acabei de citar para vocês, que aqui a gente chama de migrações forçadas, né? Existe a questão do êxodo rural, que são pessoas que, por toda uma situação que vem acontecendo no campo já, né? Da chegada de novas tecnologias no campo. Então, a partir da chegada de novas tecnologias no campo, você necessita de menos mão de obra. E muitas vezes, com essa questão de menos mão de obra que
que necessita no campo, as pessoas saem do campo para viver nas cidades. Nós chamamos isso de êxodo rural, que também é uma migração, um tipo de migração que ocorre. Beleza? Então, dentro dessas migrações, nós temos a parte espacial, que são as migrações internas e externas, os processos migratórios, imigratórios e emigratórios. Nós temos durabilidade dela, duração, que elas podem ser temporárias ou definitivas, porque mesmo no caso de refugiados, muitas vezes são temporárias, tá? Muitas vezes. Ah, só estou ali no país até acabar toda a questão de guerra, de conflitos no meu país e depois eu volto. Porém, muitas vezes você vai com a ideia de ser temporária e muitas vezes ela acaba sendo definitiva, tá? Por exemplo, um exemplo disso é o próprio processo de imigração japonesa. Muitos japoneses tentaram durante décadas até evitar que seus filhos se relacionassem com brasileiros, tá? Justamente porque eles não queriam nada de questão impeditiva, que quando terminasse a Segunda Guerra, quando passasse toda aquela questão que aconteceu no Japão, tá? Toda a crise, tanto na Primeira e depois na Segunda Guerra Mundial, que eles pudessem voltar para o seu país, né? Então, até tentaram e montaram, aliás, colônias, né? A própria colônia ali na Liberdade, uma colônia japonesa, tentavam evitar que seus filhos se relacionassem com brasileiros para depois voltar. Alguns realmente retornaram para o Japão e outros acabaram fixando moradia aqui e aqui ficaram. Ou porque realmente deu certo o negócio, montaram o trabalho, aqui ficaram, para que voltar para lá, estamos bem aqui. Outros porque os filhos muitas vezes se relacionaram, por exemplo, com brasileiros e a família do marido ou a família da esposa aqui estava, então para que voltar para lá? Então, muitas vezes, de uma questão que ela vem como temporária, acaba ficando como definitiva, tá? Existem formas, seja voluntárias ou forçadas, ou seja, eu quero mudar para um outro país, ou eu sou obrigado, por uma questão de perseguição, a mudar para um outro país. E a questão de controles, aquela questão quando você pede asilo com antecedência, ou você tira um visto, né? Você quer mudar para os Estados Unidos, como citei para você que meu irmão fez. Ele foi lá, ele tirou um visto e ele foi para lá legalmente. Então, nós chamamos isso de legalidade. É uma migração legal. É uma emigração, nesse caso, legal. Mas também existem as imigrações clandestinas. Ocorre, por exemplo, todos os dias do México para os Estados Unidos, né? Ou acontece todos os dias da Venezuela para o Brasil, da Bolívia para o Brasil, e assim de diversos outros países diariamente para o Brasil, que vem ocorrendo muito, ou vice-versa. Tá? Aqui nós temos um mapa desses fluxos migratórios e vocês podem perceber, tá? Principalmente ali ao longo do século XX, tá? Quando eu falo século XX, eu estou falando ali um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né? E depois, Primeira Guerra Mundial, entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Porque você tem na Europa, principalmente ali na Itália, tá? Que demorou muito tempo para o processo de unificação italiana. Então, por toda uma questão de desemprego que antecede a Primeira Guerra Mundial, fez com que esses emigrantes italianos viessem para o Brasil, assim como para outros lugares do mundo, tá? Tentar a sua vida. Depois você teve ali também a questão da Primeira Guerra Mundial, você teve também toda uma questão ditatorial também na Itália, e depois Segunda Guerra Mundial, que fez que esse fluxo migratório fosse muito grande nesse período, tá? Que é essa linha azul, tá? Não só de italianos, mas também de espanhóis, de portugueses, tá? De alemães. Você teve uma migração menor, lógico, do que o europeu, mas você também teve migrações de asiáticos, você teve migrações de africanos, você teve migrações de latino-americanos. Tá? Então aqui você tem um pouquinho deste mapa que mostra aí o contexto das migrações ao longo do século XX, mas podemos ver que a linha azul ela é muito superior, ou seja, o processo migratório de europeus foi muito maior ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Tá? Quais os maiores fatos, tá, que ocasionam esses processos migratórios?
nós chamamos de questão atrativa e repulsiva. Atrativo, o que me atrai a eu mudar de um país? Por que eu vou largar a minha família aqui? Por que eu vou deixar o meu emprego? Por que muitas vezes eu vou deixar até filhos, esposa para trás, para buscar um outro lugar? Tá? Justamente o que? Condição de vida. Porque muitas vezes eu abandono a minha família com uma tentativa de conseguir um emprego melhor, conseguir melhor condições de vida para que depois eu possa buscar a minha família, tá? Isso acontece muito, por exemplo, com asiáticos, acontece muito com os sírios libaneses, tá? Que vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades e depois tentam buscar a sua família por toda uma questão de conflitos que a Síria vive até os dias atuais, né? Então, primeiro vem para o Brasil, tenta conseguir emprego, melhor condição de vida, depois dá um jeito de buscar. Ou mesmo que você consiga levar já de forma imediata seus filhos, sua esposa ou seu marido, mas você acaba abandonando cultura, você abandona religião, você abandona a língua, você abandona pai, mãe ou outros parentes, tá? O que faz você largar tudo isso é justamente a questão atrativa de ter uma vida melhor, de ter melhores oportunidades e maiores salários. Tá? E existe também algumas questões de repulsão, ou seja, que te força a você querer sair do seu país, tá? Fora os atrativos, tem aquelas coisas que assim, deixa eu olhar o que está me fazendo mal agora, porque pior do que tá não fica, muitas pessoas têm essa ideia, o pior do que tá não fica, e olha que estamos aprendendo nos últimos anos, principalmente algumas questões políticas brasileiras, que pior pode ficar assim, mas deixa para lá. Que são as próprias questões de desastres naturais. Por exemplo, tsunamis que ocorreram, terremotos que ocorrem, as próprias questões do conflitos políticos religiosos, acabei de citar, por exemplo, a questão da Síria, ou uma situação econômica muito ruim de desemprego, de péssimos salários, que faz você tentar a vida num outro país. Exemplo disso são as centenas de milhares de venezuelanos e bolivianos que entram todos os dias ilegalmente no Brasil em busca ali de alguma oportunidade melhor, porque a situação econômica da Bolívia e da Venezuela anda muito ruim. Então eles tentam vir para o Brasil em busca de maiores atrativos e melhor condição de vida. Então isso nós chamamos de causas atrativas, o que faz você querer ir para aquele determinado país, e o repulsivo, o que faz você querer sair do seu país, né? Aqui nós temos os números de migrações internacionais. Como eu disse para vocês, os europeus são os maiores migrantes que tem, tá? Depois seguido pelos asiáticos, alguns países da América do Norte, África, América Latina e Oceania, tá? Quando nós falamos de migrantes, nós estamos falando não apenas dos emigrantes, mas também do fluxo migratório de uma forma geral, tá? Número de migração, o fluxo migratório aqui está contando entradas e saídas, tá? Aqui tem, nós podemos observar nesse mapa aqui da migração internacional, que é lógico que os países que atraem mais imigrantes são os países desenvolvidos, tá? Não que não ocorra também alguma questão atrativa nos países latino-americanos, alguns países africanos, porém, o maior número, sem sombra de dúvida, o que mais atrai, os que mais recebem imigrantes, tá? São os países desenvolvidos. Aí vocês têm Estados Unidos, Canadá, os países europeus, tá? A Oceania e assim a própria alguma parte asiática também, beleza? Quanto mais desenvolvido, mais você tem a questão atrativa de querer de receber pessoas de outros países, porque você tem maior atrativo, né? Aquele fator de atração que faz com que, por exemplo, brasileiros saiam do país
e tem aquele grande sonho americano de ganhar muito bem, de ter ótimos carros e ótimas casas e assim por diante. E dentro desses ciclos migratórios internacionais, tá, nós tivemos 8 ciclos aproximadamente. O primeiro ciclo migratório é lá no período do descobrimento do Brasil, lá no século XV até o século XVII, onde nós recebemos ali tanto portugueses quanto muitas pessoas oriundas do continente africano, né, dos escravos. Tivemos no segundo ciclo, século XVII a século XIX, também um movimento escravocrata muito grande. Terceiro ciclo, século XIX, século XX, já de muitos imigrantes europeus, tá? Assim como também alguns australianos e africanos, mas principalmente europeus. O quarto ciclo no século XX, tá? Período ali pós Primeira Guerra Mundial e que antecede um pouquinho a Segunda Guerra Mundial, aquele período entre guerras, nós tivemos muitos imigrantes devido às crises econômicas que os países europeus estavam enfrentando no mundo todo. Então teve esse grande fluxo migratório. O quinto ciclo você já tem a retomada de migrações para a Europa, para os Estados Unidos, porque a economia deles pós 1950 já começa a se fortalecer novamente, então você tem essa retomada do fluxo migratório para a Europa e para os Estados Unidos, é quando você também tem muito retorno também de muitos migrantes que tinham saído de lá antes e que acabam retornando também para os seus países de origem, tá? O sexto ciclo, jamais na segunda década, na segunda metade do século XX, pós-década de 70, que você tem ali muitas crises econômicas, desemprego, a crise do petróleo, a própria questão do processo de industrialização e do aumento de tecnologias. Então, isso faz novas crises econômicas e um novo processo migratório, menor do que você tinha no quarto ciclo, mas ainda você tem um grande questão de pessoas querendo sair por problemas de desemprego. O sétimo ciclo, já na década de 90, que você tem o fim da União Soviética, então você tem mais um movimento migratório ali de retomada de pessoas que acabam voltando ali, por exemplo, para a Alemanha, já que você tinha o fim da Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, então você tem novamente as pessoas voltando para os seus países ali de origem, Ucrânia, Alemanha e entre outros países, como a própria Rússia, por exemplo. E o oitavo ciclo, tá? Aí você tem no oitavo ciclo, século XXI, que hoje em dia, esse oitavo ciclo, nós falamos maior controle de processos migratórios. Por exemplo, a própria questão do Donald Trump de fazer um muro separando os Estados Unidos do México, tá? Isso é o quê? Um controle do processo migratório, justamente que vem se dando para você evitar o aumento da migração. Então, para você evitar o aumento migratório, você tem esse maior controle. Além dos países europeus que vem uma grande situação vivendo, né? Que é a questão da xenofobia. Porque na Europa, por exemplo, principalmente a França ela necessita muito do imigrante, já que a França tem um crescimento vegetativo negativo. Nós falamos sobre isso na aula passada. E como a França tem um crescimento vegetativo negativo, ou seja, hoje muitas famílias optam por não ter filhos, está faltando mão de obra na França. Então, por um lado, a França necessita do imigrante, por outro lado, eles olham o imigrante como alguém que veio se sujeitar a ganhar menos, roubar os seus empregos e baixar os seus salários. Então, você tem todo esse preconceito estabelecido ao imigrante e um preconceito muito exacerbado, que nós chamamos isso de xenofobia, esse ranço todo ao imigrante. Tá? Então, a França tem essa situação dessa dicotomia. Por um lado, ela necessita dos imigrantes, por outro lado, você tem que criar políticas de controle ao imigrante, porque a população não aceita. Tá? Então, hoje, cada vez mais você tem que criar essa situação aí desse controle ao imigrante e, ao mesmo tempo, em algumas situações, em alguns casos também, questões atrativas, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem muitos
imigrantes, porém, não só tem aquela imigração que as pessoas vão tentando o grande sonho americano, mas também tem aquelas pessoas que recebem a oportunidade de trabalhar lá, muitos cientistas. Nós temos pessoas na linha de frente, nas linhas de pesquisas ao Covid-19, que são cientistas brasileiros, tá? Assim como de outras áreas. Pessoas que estudaram muito nos seus países de origem e tiveram a oportunidade ali de receber convites para trabalhar lá, tá? Assim como na Europa e em outros países. Ó, mais um pouquinho dos fluxos migratórios, tá? No Brasil, nós costumamos falar, e peguei até essa imagem aqui da Tarsília do Amaral, para mostrar que o Brasil é um país multicultural, tá? O Brasil é um país multinacionalista. Por que é um país multinacionalista? Porque nação é aquela questão de uma mesma cultura, de uma mesma língua, né? E de uma mesma religião. Aqui no Brasil, você tem cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos espíritas, sejam kardecistas ou sejam na Umbanda, você tem budistas, você tem islâmicos, você tem ateus, você tem judeus, né? Então você tem múltiplas religiões, de múltiplas etnias, de múltiplas línguas, de múltiplas culturas. Então, a cara do Brasil é bem essa cara do retrato realmente da Tarsília do Amaral, né? Muitas pessoas diversas, de diversas origens diferentes, retratam a questão brasileira. Tá? Nós tivemos muitos fluxos migratórios. Aqui está um pouco desses fluxos migratórios, para vocês observando, tá? Sejam de alemães, sejam de judeus, sejam de bolivianos, de haitianos, franceses, tá? Japoneses, diversos aqui. E aqui está um pouquinho esses dados. Olha aqui o fluxo migratório de imigrantes que vieram para o Brasil. E observe como isso vem crescendo a cada ano mais, tá? Em 2006, nós tivemos 45 mil imigrantes que vieram para o Brasil. Já no ano de 2015, esse número chegou a 117 mil pessoas em 2015, tá? 2014, 119 mil. 2013, 107 mil. Olha como é um número bem crescente nos últimos anos, tá? Como eu falei para vocês, principalmente bolivianos, venezuelanos, haitianos, tá? Vieram muito para o Brasil aí nesses últimos anos. Eu mesmo tive muita oportunidade, devido a tantos imigrantes, até mesmo ser uma das pessoas junto à Prefeitura de São Paulo a criar uma política de apoio à língua, tá? Porque muitos imigrantes vêm para o Brasil, porém tem uma grande dificuldade de conseguir se interagir devido à língua portuguesa. Ele não é familiarizado. Então, junto à Prefeitura, à Secretaria de Educação, eu tive a oportunidade de estar ali criando, ser uma das pessoas de criação e de difundir aí essa questão da língua portuguesa para estrangeiros, né? O que nós chamamos de política de portas abertas. O número de imigrantes em cada uma das regiões brasileiras. E olha aqui já o dado de 2000, outro gráfico que vem até 2017, e olha o tanto de bolivianos que entraram no Brasil de 2001 a 2017. Só de bolivianos, quase 83.500. Lembrando que esses ainda não são dados reais, são estimativas, tá? Porque muitos imigrantes têm medo de ir atrás da sua documentação. Eles preferem ficar na surdina, porque eles acreditam que se eles forem atrás de documentação ou de alguns direitos, eles serão expulsos do país. Então, esses números são números que o país tem, porém, estima-se que esses números sejam muito maior do que esses demonstrados aqui. Pelo menos de 2 a 3 vezes maior do que esses números aqui demonstrados.
tá? Quesito rural já falei para vocês. Tá? É a própria questão do preconceito, da xenofobia também, tá? Eu só vou concluir para vocês com uma coisa aqui, tá? Seu Cristo é judeu, sua escrita é latina, seus números são árabes, sua democracia é grega, seu som é japonês, sua bola é coreana, seu DVD de Hong Kong, sua camiseta da Tailândia, seus melhores jogadores de futebol são do Brasil, seu relógio é suíço, sua pizza italiana. E você ainda vê o trabalhador imigrante como um desprezível estrangeiro? Tá? Só para a gente finalizar aí com essa reflexão. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês um pouquinho para entendermos um pouquinho de toda a situação do fluxo migratório e dos problemas que a imigração trazem e também das vantagens que o processo imigratório traz, tá? Então fica essa reflexão aí para vocês. Boa semana, muito obrigado pela participação. Se gostou, dê a sua like, dê seus comentários. Até a próxima aula, beleza? Até mais, pessoal. Valeu!